Bom dia, eu sou o Manel e estamos aqui hoje com o Pedro Silva na nossa segunda edição das FS Talk 2025. Pedro, talvez se quiseres apresentar um bocadinho. Olá, sou o Pedro, na equipa conhecem como Papi. Estava aqui a contar ao Manel que a primeira vez que entrei na equipa foi em 08. Comecei o recrutamento. Depois, eu na altura queria aero, porque sempre quis fazer aero. A aero não estava disponível, fui para operações. Depois não gostei muito daquilo. E saí. Desculpem, malta de 08. Desculpa, isto foi em 07. Em 08 voltei a entrar. Acho que ainda fiz qualquer coisas, mas saí. E depois no 9, aí sim entrei para o recrutamento a sério. Também queria aero, mas não havia, então foi para suspensão. Trabalhei no 10, 2 anos por causa do Covid. Depois, em 2021, em março, recebi notícia que tinha entrado na Red Bull. Fiquei tudo contente. E depois tive 2 anos na Fórmula 1 e agora trabalho na Holanda, na SML, a fazer chips, que não tem nada a ver com a equipe. Portanto, isto para dizer, tu no fundo estiveste no técnico na altura em que ainda era mestrado integrado. Portanto, no fundo para dar um bocadinho de contexto, portanto, tu fizeste os 5 anos, tentaste entrar na equipa durante 3 anos. Sim. Durante estes 3 anos desististe só do processo, porque não havia o departamento que querias e, portanto, só no final é que realmente encontraste o que querias. Foi mais ou menos, porque eu na altura, pronto, eu no secundário fazia triado, e que grava aquilo. Eu na minha cabeça ia aos Jogos Olímpicos, ia ser o maior no triado. Só que fazer faculdade e triatlo ao mesmo tempo a sério é impossível, como eu descobri. E depois comecei a ter de fazer escolhas, portanto eu no segundo ano ainda fazia uns treinos e tal. Depois era faculdade, triatlo e equipa ao mesmo tempo. A equipa era operações, eu não gostava muito, deixei a equipa. No terceiro ano foi similar, depois no quarto sabia que ia de Erasmus, por isso nem valia a pena. No primeiro semestre, e depois no segundo semestre do quarto ano é que vim para a equipa. Ou seja, eu não desisti da equipa porque, sei lá, porque afinal não era aquilo que eu queria, era só porque o resto da minha vida eu não queria ainda abdicar. Pronto, tá bem. Por isso não foi uma questão de, afinal, a Fórmula Student não é assim tão fixe. Okay. Mais para a frente. Tu tiveste ainda 2 anos na equipa e durante estes 2 anos, portanto, o teu foco continua a ser equipa, triatlo e técnico, ou tiveste abdicado a alguma coisa para... Bem, voltando um bocadinho atrás, eu até ao terceiro ano não bebi álcool. Desporto, muito saudável. Eu no quarto ano fui de Erasmus para a Eslováquia. E na Eslováquia há muitas coisas a acontecer. Portanto, há frio, por isso tu não vais correr para a rua porque estão menos 15. Portanto, eu não nadei, não corri. Pedalar era impossível, porque não levei bicicleta. E havia lá uma piscina que a gente de vez em quando ia nadar, mas é um bocado para a palhaçada. Por isso o triatlo no fim do terceiro ano, a coisa já não estava assim muito famosa, então eu fui de Erasmus. Até porque havia um ginásio do outro lado da minha residência e por isso o que a gente queria era ir puxar ferro. E na Eslováquia também há uma coisa que é: o álcool é muito barato. Eu lembro a primeira vez que entrei no supermercado, havia 5 corredores de vodka, mas eu não sabia da cerveja. Não há cerveja, se calhar eles aqui não bebem. E dei a volta ao supermercado e estava águas e cerveja ao pé das águas. Ou seja, a cerveja não era álcool, a cerveja era de matar cedo. Pronto, isto para dizer que na Eslováquia cedo um bocadinho, pronto, nada de mais, não é? Quer saber o contrário, ligado? E isto para dizer que quando eu voltei da Eslováquia o triatlo já não era assim uma coisa muito na minha vida. E ao mesmo tempo, eu no terceiro ano comecei a esforçar-me um bocadinho mais para as notas, porque sabia que o mestrado era um bocadinho mais importante que a licenciatura, pelo menos na minha cabeça. E já não era nada compatível estar a fazer equipa e triatlo e técnica ao mesmo tempo. Por isso o quarto ano foi equipa, mestrado e um desporto aqui. E algo. Outra coisa que eu queria perguntar é também, dentro da equipa, também ano de Covid, como é que foram as competições nesse ano? A malta do 10 que está a ouvir. Duro. Que é assim, eu fui em 09 como recruta a Espanha. E na altura a Espanha era a última prova do calendário e a equipa usava ou aproveitava essa prova em que, pronto, supostamente já era a terceira competição, o carro já estava bom, já estava mais afinado. E levavas os recrutas para verem como é que era uma competição a correr bem, para eles começarem a habituar-se. E obviamente que os líderes da área na altura, eu lembro-me, estavam mais em contacto com a equipa atual e já tinham algumas tarefas mesmo relacionadas com o carro. A malta que ia ser membro normal também tinha de trabalhar, obviamente, mas tínhamos assim um bocadinho mais de liberdade. E por isso, a ideia que eu tinha das competições é que aquilo era incrível, éramos 60 pessoas, se calhar tinhas de cozinhar 2, 3 vezes numa competição, havia alguém a ir às compras, até que eu corria muito bem. E estavas acampado
muito perto do sítio onde tinhas o carro. Pronto. Era uma coisa gira. Quando veio o Covid, o primeiro ano as competições foram canceladas, ficámos todos muito tristes. E depois, quando começámos a ir em, sei lá, abril, março, começaram a ser os regulamentos para as competições, se calhar um bocadinho mais tarde, e eles limitaram como é que se diz? Attendance, pá, desculpa, eu vivo no estrangeiro, o meu português às vezes já foge. O número de pessoas permitido por carro a 8 pessoas por carro. E na altura, autónomo e elétrico era separado. Ou seja, nós levámos 2 carros e levámos 16 pessoas. Para a Alemanha e para a Espanha. E por acaso foi chato, eu nesse ano estava encarregue dos quizzes, eu e mais. Não era só eu, né? Obviamente. Era uma equipa de quizzes. Para entrar nas competições. E nós falhámos a entrada na Áustria, entre outras coisas, não é? Porque o quiz da Áustria é sempre aquele de ou respondes muito rápido e tens muitos pontos, ou esperas e tens a certeza que estás a responder bem, mas pronto, não tens aquele bónus inicial. E a estratégia que eu defini na altura, errado ou certo, foi esperar um bocadinho e ter a certeza que as coisas funcionavam. Depois apareceu uma pergunta que era quantos cones é que há numa pista de ski de pedra? Eu ainda me lembro disto, foi há 6 anos. E nós contámos com os 2 cones da saída e da entrada. Ou seja, eu acho que são 32, não é? E nós temos que ir 36. Falhando essa pergunta. E se tivéssemos acertado, acho que tínhamos entrado. O que é que eu estou a falar nisto? Porque a Áustria foi das poucas competições nesse ano em que toda a gente podia ir. Ou seja, podíamos ter ido os 50. Espanha e Alemanha só podiam ter ido 8 por carro. Nós só entrámos na Espanha e na Alemanha. E foi duríssimo. Porque nós levámos aqui 2 carrinhas com os outros lados. Andávamos a fazer testes dia e noite. Com zaragatoas até ao cérebro. Eu tenho imensos vídeos no telemóvel da malta. O Correia, na altura, o team leader, toda a gente sentada assim nestas cadeirinhas em rodinha e andava ao Correia assim com as zaragatuas assim. Horrível. Isso é o tipo de fotografias, se quiseres por acaso. Sim, eu vou perguntar à malta. Garantimos que aparece na edição, se tudo correr bem, Ok. Se o capitão e o Morgado estiver a ouvir, e o Amaral, acho que peço autorização. Pronto, e andávamos sempre a testar, não é? Tudo de máscara. Nós trabalhámos esse ano todo no Covil de máscara para não dar a pegar Covid uns aos outros, o que é extremamente impessoal. Vocês, claro que apanharam o Covid, na altura estavam na escola. E não iam à escola, nem ficavam em casa. 10º ano, já estava a escola. Não, mas não havia aulas, ou... No 10º ano já tinha aulas, no 9º ano, que foi quando começou, não. Aulas online. Nós tivemos uns tempos em que não podíamos ir para o Covil. Nessa altura, o primeiro ano ainda era a Inês, team leader, a Viveiros. Parámos. Tivemos a fazer documentação de casa. A resposta longa que eu estou a dar, para chegar a competições. Pronto, a malta fez o design todo no PC, em casa. Aquilo correu muito bem em relação às expectativas e meios que tínhamos. E depois, nós no 10 tínhamos uma filosofia que era testar muito o carro. Porque em 9 eles não tinham tido tempo de testar, foram para as competições e não conseguiram afinar bem. E só naquele intervalo entre a Alemanha e a Espanha conseguiram estar a testar em Stuttgart com outras equipas. E o Miguelino conta que o Rojó, na altura de VD, tiveram lá com os outros gajos, tinham um carro muito mais pesado, mas conseguiam sacar tempos iguais a eles porque conseguiram afinar muito bem o carro. Pronto, e nós, Generational Trauma, quisemos testar imenso o 10. O carro teve alguns 600 km de testes. Eu fiz, 20 endurance em testes. Uma coisa estúpida. E problema, passámos de um extremo para o outro. Ou seja, as coisas começaram... Deixa-me só, eu acho que hoje em dia faz à volta de 100 km de teste. Queria só dizer isto em... Acho que isto é só ter boa consideração. Acho que hoje em dia se faz 100 km de teste, se não estou em erro. Portanto, no fundo vocês fizeram... Claro que nós também estamos a falar em 1 ano. Fazer um carro em 1 ano e... Sim, mas em 2 anos, 600 km mesmo assim é mais que o dobro. É bué. Imagina, eu dos 600, eu acho que vai a volta de 600, 500, 600. Nós estávamos a testar, tínhamos sempre objetivos de testar, mas se calhar se voltássemos atrás, obviamente tínhamos sido mais otimizado aquilo. Pronto, isto para dizer que as coisas começaram a ter um bocadinho de fadiga, não é? As conexões elétricas, se calhar algumas boards de eletro, as soldaduras já não estavam super incríveis, e desculpa os eletros se eu estou a dizer porcaria. Pronto, para dizer que o carro já tinha alguns cidades de fadiga. E depois espetámos numa viagem de carro daqui para Barcelona, que na altura a Espanha foi primeiro que a Alemanha. E o carro em testes andava imenso. Eu tinha experimentado o 9 e depois conduzia o 10 em testes, e o carro no Estoril e na OTA, quando aquilo estava mesmo afinado, o carro era rapidíssimo.
e mesmo os alumni diziam, pá, não, parece. Chegámos a Espanha, só 8 pessoas, um trabalho enorme porque tínhamos 2 carros para... Desculpa, 16, tínhamos 2 carros para cuidar, ainda tínhamos de comer, as pits tinham de estar muito longe, não sei se vocês ainda têm a rivalidade com a malta de Barcelona, não? Já não há, a rivalidade que o Ensaipe. Por acaso não sei, eu não fazia competições. Se calhar a malta de 12 e 13 e 11 sabe, porque essa rivalidade eu acho que nasceu no 10, porque nós na nossa box estava lá de Barcelona e eles disseram-nos, olha, Barcelona tem um gajo com Covid. Mandaram-no para casa, mas o resto está aqui. Nossa, mas o que é isto? Andamos aqui nós a meter zaragatoas para cima para não estarmos infectados para podermos à Alemanha, então aqui estes moços, aí estavam com Covid, mandaram-no para casa, mas depois está aqui esta piscina de vírus, não é? E nós, obviamente, nos fomos queixar a organização que era um alumni de Barcelona. Mandaram os gajos de Barcelona para o outro lado do pit lane. Eles foram... Estavam sozinhos, tipo, imagina. Eram as boxes todas as equipas e depois estavam eles, tipo, 5 boxes ao lado, tipo, lá ao fundo. Obviamente, começaram-nos a odiar, não é? Nós assim nos mandam embora. E depois acho que eles iam fazer queixas. Os gajos de Lisboa, não sem as máscaras. Começou aí a rivalidade. Depois a malta da AS também andava taco a taco com eles, acho eu, que eu me lembro. A malta da AS do meu ano também já não podia muito com eles. E para dizer que, logisticamente, tu gerir uma equipa com 16 pessoas é horrível. Pá, horrível, porque andas extremamente overworked, não é? E não havia muito essa noção, se calhar, da malta que fica em Lisboa, e também percebo, malta que fica ok, que não podia às competições, quer dizer, passam a trabalhar e depois não vão às competições, que é isto. Foi mesmo muito injusto. Para toda a gente. Pronto, e depois em termos de performance, no autocross, o carro estava um bocado descompensado, porque a gente meteu uma afinação errada depois do skid pad. Ou seja, não estava igual aos testes, nem de perto nem de longe. Nós também, a pista de Espanha é muito maior do que aquilo que a gente simulava nos testes. E por isso isso foi um bocado chato. E depois no Endurance, eu já não me percebi em primeiro ou segundo lugar, acho que comecei e depois o André fez a segunda metade. Eu comecei o carro, andava, mas andava pouco. Depois andava, passado umas voltas andava ainda menos. E depois passado umas voltas ainda menos. Eu via, tipo, lembro-me do gajo de Praga passar por mim, tipo, a jardar completamente e aparecia um velhinho, um Fiat 500 na faixa direita. Porquê? Desligaram-se 3 motores, só tinha um motor. Pronto. E depois o motor, obviamente, sobreaquecia, não é? E aquilo não puxava nada. E eu lembro-me que o André, coitado, fez 10 voltas de Endurance. Eu não sei, tipo, parecia uma tartaruga. Acabámos, mas foi muito chato. E depois íamos sendo chumbados no post-scrut, por causa de ground clearance. Estava eu e o Lourenço na altura, no post-scrut, eu estava quase a conseguir que o judge me disse a ground clearance sem eu estar no carro. Estava mesmo quase, e depois, quando ele já tinha posto, e está ok, eu disse, peraí, o piloto tem de ir para o carro. Tipo, porra, pá. Meteu-me no carro, não é? E o gajo mete a barrinha debaixo do carro, ele fazia aquilo com uma barrinha de, acho que era 3 cm. Passava, e aquilo, pim, pim. E ele, isto não passa, e eu, passa, outra vez. Saí do carro e eu, o scooter era muito novo, ele era relativamente inexperiente, e eu abanava o carro a dizer, não, isto é para tirar estresse dos amortecedores, não te preocupes que isto... Abanava o carro todo lado, a ver se a suspensão, não sei, subia magicamente. Voltei para dentro do carro e a barra, pim, pim. Deschubar esta porcaria. E o Lourenço assim, isso é o chão que está torto, mede lá isso aí do outro lado da pista. Pegámos no carro, montámos o carro tipo 5 metros e o security mete a barrinha debaixo do carro. Tá bom. Yes. E pronto, passámos o security. Pronto, estava a falar depois, fomos para a Alemanha, né? Cansados como tudo, porque em Espanha dormimos tipo 5 horas por noite. E na Alemanha, o alojamento que encontramos, nós em Espanha dormíamos no circuito de uma tenda. Obviamente ainda houve uma praia em Barcelona, vimos à praia. Lá aquele sumo de cargueiro no Porto de Barcelona. A água era um bocado suja. E depois na Alemanha nós tínhamos um alojamento que era, não sei, 50, 40 km da pista. E tivemos sorte porque levámos 2 bias, na altura eram 2 raparigas que estavam em operações, e que foram umas queridas porque foram lá cozinhar para a gente. Foi espetacular. Tipo, se não fossem elas, nós estávamos lixados. Então, basicamente, nós dormíamos muito longe do circuito, tínhamos ido de manhã de carrinha para os briefings e não sei o quê, e depois, magicamente, ao meio do dia, aparecia uma carrinha com comida para a gente. Incrível. Obrigado.
Pronto, a Alemanha, na altura era uma besta diferente disso, não sei se eu posso traduzir isto para português, da Espanha, muito mais competitivo, mais a sério. O Scruto foi muito complicado, porque eles estavam a implicar com coisas que nós não estávamos à espera. Basicamente, nós não tínhamos nenhum mecanismo que prevenisse que a coluna de direção, se partisse lá em baixo, que saltasse e que ele levasse o volante na cara, ou outro piloto levasse o volante na cara. Epá, e pressão, não pressão, nós já estávamos cansados, más decisões, ainda ligámos para a malta cá de Portugal para saber a opinião, mas decidimos, pá, bora furar a coluna de direção e meter lá um parafuso para isto fazer um batendo. Problema, na altura o nosso, let's say, o rate control, ou o nosso controle, estava dependente de um adaptador de impresso em 3D, estava na coluna de direção, basicamente estava o ângulo de volante. Obviamente dizia, se tu virar para a esquerda, dá mais torque às rodas da direita, as rodas de fora. For some reason, quando andámos a furar aquilo da coluna de direção, fomos lá ao caminhãozinho de Delft, que eles têm sempre lá o workshop, nos queridos, o sensor ficou com uma diferença de fase para aí, pá, 160, 150 graus. Ou seja, ficou virado ao contrário. E estávamos aí para o autocross, acho eu, ou para o endurance, já não me lembro. E perguntaram, o Lourenço perguntou-me, queres o controle ligado ou desligado? Pá, e eu lembro, os meus flashbacks foi toda a malta que ficou em Portugal, que tinham estado um ano a trabalhar para o carro estar bom, a malta de controle, que tinha estado um ano a trabalhar em controle, pá, se fizermos, bora. Não vou dizer que não, pronto. Again, errado ou certo, não sei. Pronto, mas na altura eu lembro-me que achei que devíamos ir tentar mandar o barro à parede porque tínhamos nos esforçado. Pá, o fiscal, o Marshall, dá-me lá a bandeira verde, eu acelero, viro à esquerda e as rodas da esquerda, ou seja, as de dentro, começam com um bué de torque. E o carro quer ir para a direita. Ou seja, tu viras à esquerda e o carro faz-te isto. Mandei uma asneira enorme dentro do carro. Aquilo era inconduzível. Eu acho que visto de fora era impossível. Ou seja, é que um carro sem controle pode estar mal, mas obedece àquilo que tu queres. Um carro com controle ao contrário, tu queres que ele faça uma coisa e ele... então espera aí. E faz o oposto. Portanto, em termos dinâmicos, correu muito mal. Pois o carro deu AMS. Já não lembro dos nomes. Epá, não é o IMD, é o outro. Acho que é IMD. Se chama. Pronto, a bateria desligou-se lá no banco. Eu depois tentava com isso, só teve fora do carro, mas era preciso. Pronto. A Alemanha teve um problema que foi, again, por estarmos cansados, nós tínhamos obviamente lido o regulamento das duas competições e, devido a termos 8 pessoas por carro, a Espanha abriu uma exceção para tu não teres de levar 4 pilotos. Porque normalmente as regras dizem que cada piloto não pode ter mais 2 competições. Ou seja, tu precisávamos de 4. Nós como só podíamos levar 8, a Espanha disse, ok, pronto, os pilotos podem fazer as competições todas, não há problema. E nós por alguma razão achámos que na Alemanha também. Então eu fiz o skid pad, fiz a aceleração, o endurance e o autocross. Porquê? Porque as pessoas que foram às competições, havia o Oliveira, e se calhar foi o time líder do 11, voltando atrás devíamos o ter posto, mas não havia alguém que a gente achasse que, e again, isto é mais um raciocínio meu, que tinha experiência suficiente no carro para evitar ter acidentes ou comer cones, ou pronto, um bocado de receio na altura, também por causa do cansaço, porque não queríamos meter alguém que não tivesse, o mínimo de treino dentro do carro. Então acabei eu a fazer, again, as 4 provas. O problema, o regulamento da Alemanha não tinha essa sensação que o da Espanha tinha. Ou seja, eu não podia ter feito as 4 provas. Ou seja, eu tinha feito skid pad, aceleração, e eu já nem era suposto ter podido entrar para o autocross, mas nem viram. E quando estava a sair do endurance, é que houve um scruto que olhou, acho que para o meu pulso, eu tinha as pulseiras, e disse, peraí, tu já fizeste 4 provas? E nós, pois e tal, mas olho por isto, e eles, está bem. Alemães, era assim, regra é regra. Desqualificados do endurance e a minha volta ao autocross já não contou. Pronto. E isso, obviamente, a malta que ficou em casa, acredito que tenha sido horrível. Eu também, se tivesse ficado em casa, também tinha ficado mesmo triste. Por isso, voltando à tua pergunta, Covid, competições, foi um desafio grande, aprendemos imenso, mas o sabor que fica é um bocadinho agridoce porque em termos dinâmicos o carro estava muito longe dos treinos e depois a desqualificação na Alemanha foi um bocado chato para toda a gente. Acho que outra coisa que já agora que estamos a falar, nessa altura a equipa fazia os carros em 2 anos. Não, já era um. Já era um? Já era um.
Ok, então por causa do Covid é que aquilo... Yeah. Ok. Yeah. Eu agora queria te perguntar também um bocadinho assim, a opinião sobre... Achas melhor fazer o carro a um ano também? Pronto, tu trabalhaste durante algum tempo na Red Bull. Uh, trabalhaste também bastante tempo na nossa equipa e, portanto, se tinhas alguma ideia, se achavas boa ideia fazer um carro a um ano ou 2 anos, com base naquilo que é a nossa... Pronto, o nosso time schedule. É bastante apertado. Isto é uma questão assim um bocado... Podemos chegar aqui até à noite e vai um bocado de encontro ao que é o que cada um acha que a filosofia da equipa deve ser. Pronto. Eu não acho necessariamente que se tu tiveres um carro de 2 anos, o carro, a evolução que tu vais ter daqui a 10 anos vai estar melhor do que se fosse a um. Okay. Há várias razões. Pronto. Podes argumentar que se fizermos a um ano, daqui a 10 anos tens 10 evoluções, a 2 tens só 5, mas cada evolução supostamente vai ser um salto maior. Tens de ver também se os membros querem ficar tanto tempo na equipa, esses 2, aí tens de escolher 2 ou 4 anos. Não sei se faz sentido. Há várias equipas que, quando as pessoas vão para a equipa, não lhes dão a liberdade de decisão que nós temos aqui. E isso tem coisas positivas e negativas. Eu sinto que cada vez que tu começas aqui na FST, tu começas do zero como uma entidade, ou seja, tu começas a aprender e depois fazes as tuas decisões um bocadinho com base no conselho das pessoas antigas, ou dos alunos. Mas é a tua responsabilidade, ultimately, da equipa atual, de decidir a direção, sempre com, obviamente, o conselho dos mais velhos. Há equipas em que é o oposto. Quem tem mais experiência, ou seja, quem está a sair é que decide o caminho que os próximos têm de seguir. Vejo vantagens nisso, obviamente. Se tu fores uma empresa, não vais perguntar ao estagiário o que é que os chefes devem fazer, não é? Quem tem mais experiência, supostamente tem mais conhecimento e competência para saber o que é que vale a pena esforçar-te e o que é que não é uma prioridade toda. Pronto. E eu acho que é muito difícil tu, quando chegas, fresquinho, se calhar vindo do 12º ainda, teres a noção do que é que num projeto de engenharia deste tamanho te deves focar e onde é que deves alocar os teus recursos. Isto para dizer que se tu fizeres um carro a 2 anos, tens mais tempo para tu próprio, como membro novo que vai fazer decisões, de aprender. E tens mais tempo para falar com uma malta mais experiente, saber as opiniões e tal. Por isso, eu acredito que se calhar o carro a 2 anos, como a equipa está feita agora, o carro a 2 anos, se perguntares só uma vez, ou seja, se me perguntares se eu fizer um carro daqui a 2 anos ou fizer e daqui a 2 anos vamos ver o resultado, e provavelmente se demorares 2 anos a fazer um carro, esse carro vai estar melhor. Mas eu acho que fazer um carro a cada ano, tu tens mais potencial, se tiveres os processos certos, de subir mais rápido. Porque tens a hipótese de melhorar a cada ano. É provável que no futuro a gente veja que temos de mudar algumas coisas, ou seja, haver uma interação com os alunos ainda maior. Vocês agora que já estão em fase, se calhar a começar a fase de manufatura, não sei, começarem a meter muito tempo, ou muito do vosso tempo a preparar a fase de design dos próximos que vêm. Que é para evitarem que o processo se repita indefinidamente, que é a malta nova chega e tem quase de reinventar a roda. Por isso eu sou apologista de haver assim uma espécie de um processo mais, vamos lá ver, interativo ou mais conjunto entre malta mais experiente e malta menos experiente e fazerem decisões em conjunto para decidir o que é que devem fazer. Porque de certeza que se eu te perguntar em junho se o que decidiste em setembro, se pudesses mudar, mudavas, se calhar havia cenas que tu dizias, pois se calhar teria feito sentido fazer outra coisa. Por isso, se tu tiveres acesso a alguém que tem o mesmo nível de experiência que tu tens em junho e em setembro, que é os alunos, isso ajuda. Pronto. Por isso eu acho que estarmos a fazer o carro a cada ano é bom e, na minha opinião, a maneira de melhorar ainda mais no futuro não é passar a fazer o carro a 2 anos, é se calhar ter um processo, esta partilha de informação aluno e membro atual, mais estruturado. Ok. Acho que agora, seguindo um bocadinho para um próximo tópico que eu gostava de falar contigo, era sobre a tua experiência profissional. Tu fizeste, pronto, licenciatura barra mestrado em aeroespacial e depois foste trabalhar para uma equipa de Fórmula 1 que é Red Bull. Fala um bocadinho sobre o que é que foi o teu dia-a-dia, o que é que te fazia jogar, como é que foi a tua experiência. Fixe. Muito bom. Trabalhas imenso. Assim, a Fórmula 1 não olhem para aquilo como se fosse eles são perfeitos e nós no técnico não fazemos ideia do que é que andamos a fazer. Aquilo é uma fórmula de acidente às vezes com mais dinheiro. Pá.
em 2021, que foi o campeonato até Abu Dhabi, o Max e o Hamilton. Nós parámos de desenvolver o carro em 2021 muito tarde. Depois não tivemos o tempo, se calhar, que era preciso para desenvolver o carro de 2022 como queríamos. Tivemos, sei lá, uma sorte que da New Regulations o carro estava bom, não é? Mas eu lembro-me isto foi que início de fevereiro, estávamos a fazer o shakedown em Silverstone e estava a malta às 3 da manhã a jardar nas CNCs a puxar peças que tinham de ir para o carro às 10 da manhã. Eu olhei para aquilo e fiquei assim, isto é o técnico, só que eles têm mais dinheiro, não é? E andavam shuttles de carrinho, aquilo são para aí, sei lá, 30 vídeos, 40 quilómetros, a levar peças Milton Keynes, Silverstone, não é? Tipo, olha, agora vai um porta-cubo, agora vai um suporte de asa da frente, a ver? E montar o carro até à última, às 3. O Checo nem andou no carro, depois ficou de noite, e o Max fez tipo, sei lá, 50 ou 60 km para não fazer mais, porque ficou de noite. Ou seja, não achem que aquilo é perfeito em relação a isto, não é? Obviamente um improvement, não é? A malta é muito experiente. Eu tinha a sensação que estava, eu não vou dizer o mais burro na sala dos inteligentes, mas cada vez que os meus colegas falavam, eu ficava assim, este gajo sabe bué, ele é bom. Por isso aquilo é um mundo em que as coisas andam muito rápido, em que tu fazes o trabalho de às vezes 2, 3 pessoas, porque é tudo para ontem. Push, muitas horas. Um bocado chato, mas tu 6 antes das 7 perguntavam-te: vais almoçar? Half day? Está bem. E começavas às 8h30, né? Por isso há muito uma cultura de trabalhar imenso, muitas horas extra. Obviamente que não achem que vão para lá receber, vão ser milionários, porque pronto, agora com o cost cap, a malta que entra mais de início, os salários não são uau, não é? Pronto, são bons obviamente, mas não são espetaculares. Por isso, não vão para lá se só a parte financeira é o que vos interessa. Mas eu acho que toda a gente deve ter esse objetivo, e a malta que vem para a equipa, se gostar, tentar e aplicar-se. Porque é uma coisa muito gira. A equipa está feita de uma maneira em que os processos são muito eficientes e o que interessa são os resultados. Isto também ia um bocado em conta ao que eu vos queria depois dizer sobre aqui a equipa, que é, nós podemos ter processos muito bons, mas o carro na Alemanha não vai andar mais rápido porque vocês tiveram 2 reuniões em setembro, não é? As reuniões é um meio que vocês têm para atingir os resultados. Ou seja, se as reuniões forem produtivas e efetivamente como é que se diz? Permitirem que vocês atinjam as coisas, então o carro vai ser mais rápido. Mas os processos devem ser sempre vistos como uma maneira de chegar aos resultados. Ou seja, os resultados é o que importa. E lá, a maneira de trabalhar é muito focada nos resultados. Ou seja, eles não querem saber se tu trabalhaste 16 horas, ou 10, ou se trabalhar 6, querem porque faz mais, não é? Mas o que interessa é tu teres coisas para apresentar. E isso é um paralelo um bocado com o mundo do trabalho, que é o teu chefe, ou o teu team leader, ou o líder da ERA, o líder de VD, o Max, ele não quer saber se tu trabalhas 60 horas, ele quer saber se o carro está rápido. O teu chefe não quer saber se tu estiveste a fazer horas extra, se depois não metes downforce no carro. Não é? Ou seja, é esta mentalidade de eu tenho de ser eficiente. A maneira de trabalhar é tu tens de olhar para ti, perceber quais é que são as tuas falhas, como é que eu consigo, o que é que o meu chefe e o que é que o carro quer de mim e como é que eu atinjo isto. E é um bocado o processo que você tento fazer aqui na equipa, que é, eu quero chegar à Espanha e à Alemanha e o carro ser rápido. O que eu estou a fazer agora, como é que isto me vai ajudar? Façam uma coisa que é o 5 times why. Perguntem-se, mas porquê é que eu estou a fazer isto? Mas porquê? O que é que isto é importante? E se chegarem a um ponto que é, afinal isto não é assim tão importante, é gordura. E a maneira de trabalhar na Fórmula 1 é muito assim, tu tens de estar sempre a perceber se o que estás a fazer agora faz sentido e se o carro vai ficar mais rápido ou não. Porque se tu começares a trabalhar de maneira eficiente, não tens tempo para fazer as coisas. Pois é, muito giro, provavelmente aquilo que tínhamos falado. Eu lembro-me de estar a trabalhar, não é? Olhar para cima e estava um sorriso gigante e era o Richard que estava a olhar para mim. E eu fiquei assim, este gajo tem um sorriso bonito, pá. Senhor. Entrou lá, toda a gente parava de trabalhar, olhavam para cima, olá pessoal, tudo bem? Entrava lá o Checo, às vezes também, o Max. O Max era o que a malta gostava mais. E malta super terra a terra. Agora a malta já tem uma ideia um bocadinho diferente do Max, acho eu, do social media, mas do pouco que eu presenciei lá na empresa, muito, sem peneiras. Aquilo abriu uma porta uma vez, o que eu estava a dizer. Obviamente que isso é o mínimo de decência, não é? Não estava à espera que ele me puxasse a porta na cara.
Mas para dizer que não é, eles não são pessoas que chegam lá e são entitled do género súditos, não? São pessoas normais, que têm o trabalho deles para fazer e que obviamente sabem que recebem imensa atenção porque são famosos, mas são pessoas que estão lá a fazer o trabalho deles. Pronto, não sei, queres que me foque mais em alguma parte? Queria perguntar também, especificamente, tu trabalhaste que primeiro fizeste o quê, especificamente, em cada carro, e em que carros é que foi? Disseste 21, portanto, eu estou a perceber que foi o carro de 2021, que foi o último ano de regulações. Fizeste o de 22, que foi aquele que bateu imensos recordes. Foi 23 que bateu. O 22 não bateu também o de 10 corridas numa época só? 10 corridas consecutivas? Não, eu entrei em outubro de 2021, mas já não estava a trabalhar no carro. Ok. Já estava tudo a focar em 2022, nas new rules. Pá, e nós... Ninguém sabia o que é que as regras eram, não é? Tínhamos o Adrian, não é? Que já tinha trabalhado em Ground Effect e que muito provavelmente foi uma ajuda enorme. Eu quando cheguei, já os fundamentals, o processo fundamental de design do carro já tinha sido decidido. Pá, e nós começámos a ver, em relação a curvas de aero com high height, como é que queremos que o carro se comporte nas curvas. Quando digo nós, foi mais eles, porque eu cheguei lá novinho, eu não percebia nada daquilo. Pronto, depois cenas técnicas, como é que fica, como é que não fica, ter atenção aos curbs, o chão não se pode destruir. Pronto, e acabámos com um carro que tinha umas características que era muito, let's say, polivalente. Funcionava em várias pistas, diferentes high heights e que in the end, em 2022, era aquilo que querias. Pronto. Agora as equipas já perceberam que, até por controle de plataforma da aero, consegues correr o carro um bocadinho mais baixo, um bocadinho mais rígido. Pronto. Nos carros de ground effect, quanto mais perto estás do chão, aquilo tipo ventosa, né? Pronto. Só que em 2022, também a suspensão e toda a maneira de controlar a plataforma de radar do carro era diferente de 2021. Houve ali um período de adaptação que todas as equipas andaram ali um bocadinho mais para perto. E nós tivemos sorte. Não sei, pronto, é sorte dar-me trabalho, né? O carro funcionando. Pronto, trabalhei no de 22. Eu quando cheguei fui para a equipa de chão. E o chão... Vou puxar aqui um bocadinho agora da minha sardinha. Aquilo era, imagina, o chão... A aero obviamente nas equipas é muito importante. É o departamento talvez onde se faz mais horas ou duas que se faz mais horas. E depois chão, nestes regulamentos, era onde estava uma grande parte da downforce. Ou seja, aquilo era a Champions League. O chão, primeiro, não foi só... Foi o chão que tinha aquela coisa do purposing, não é? Que o carro começava assim a saltar. E foi o chão desses carros que eu lembro-me que uma vez qualquer eu levar o carro do Checo e toda a gente ficaram todos a olhar para aquilo a tentar perceber o que a Red Bull tinha de especial. Olha, tinha lá uma coisa nesse chão que posso mostrar. Pá, o chão, e pronto, para explicar um bocadinho, e de certeza que muita malta já sabe, a maneira como estes carros funcionam é o ar entra da parte da frente do chão, não é? Tu tens aquelas coisas que chamam as floor fences, e obviamente vai ser uma diferença de pressão, porque elas são como se fosse uma asa de avião que está de lado. E obviamente vais criar um vórtice por cada fence, que nestes casos são vórtices muito poderosos. E os vórtices que tu queres que eles se formem, porque no centro do vórtice tens uma baixa pressão. O vórtice é onde tem uma baixa pressão. E isso vai sugar o teu carro para o chão. A maneira como tu formas esses vórtices, ou seja, vamos dizer, a força com que eles formam, imagina um tornado, se for um F5 ou um F1, os mais fortes vão produzir mais downforce localmente, mas vão, vamos dizer, rebentar mais cedo. Ou seja, não vão conseguir andar por baixo do carro até o difusor. E o que acontece é, se tu pensares, quanto mais perto do chão o teu carro estiver, mais facilmente e mais fortes esses vórtices vão formar. Ou seja, tu entras numa situação em que é um equilíbrio, eu não vou dizer um equilíbrio instável, mas é um ciclo. Basicamente tens o carro e tens a downforce a sugar o carro para o chão. Quanto mais o sugas, mais os vórtices mais fortes se formam. Mais ele é sugado. E aquilo é uma espécie de uma bola de neve. Ou seja, ele começa a ir e de repente... O problema chega a um ponto em que, para simplificar um bocadinho, a distância entre o chão do carro e o solo é tão pequena que o vórtice não tem espaço para se formar. Porque ele está cada vez mais forte. Então ele rebenta. E quando rebenta, perdes a downforce que o vórtice estava a gerar e o carro sobe outra vez. Quando o carro sobe, tens a downforce que o resto da estrutura do chão estão a gerar, tu vai começar a puxar o carro outra vez para baixo, o vórtice vai se formar outra vez, baixa, arrebenta, sobe. Pronto. Se isto for feito numa frequência muito rápida, acontece, por exemplo, se fores ver as restrições de Baku da Mercedes, eles parecem uns cangurus. Tem um bocadinho a ver com a filosofia de carros que nós achamos, que eles
na altura achávamos que eles tinham escolhido. Não quero estar não trabalhava lá, não sabia, mas pronto. Para dizer que controlar esses fenómenos todos do chão era muito complicado. Nós tínhamos lá malta extremamente inteligente que conseguiu, depois aquilo tinhas começar a dar lá com matrizes e umas coisas muito matemáticas. Porque Fórmula 1, tu não fazes o teu trabalho numa black box. Ou seja, tens de estar sempre a interagir com dinâmica de veículo, com estruturas, com aero, pronto. Aero performance, que é quem dita como é que o carro como é que corremos o carro na pista em termos de aero. E trabalhar no chão, tu tinhas de ter atenção a isto tudo. Obviamente que nós viemos para lá e resolvemos pôr coisinho sozinhos. Havia imensa malta a trabalhar nas coisas. Pronto, e nós em 2022 conseguimos, vamos lá ver, não ser muito afetados por isso. Depois em 2023 não sabíamos o que é que estávamos à espera, porque a Ferrari tinha sido forte em 22, né? Também estávamos à espera que a Mercedes, porque havia não vou dizer um trauma, mas a Mercedes de 2014 até 2021, a gente via um casaco da Mercedes e assustava-se quase. Pronto, não estávamos à espera que eles em 2023 chegassem lá, ok, fizeram um carro que não era ótimo no ano anterior, eles agora já aprenderam o que é que não funciona e vão estar a milhas de nós. E depois começámos a época e afinal não. Pronto. E depois viemos a saber que acho que eles tentaram ir demasiado para o outro lado, não é? Corrigir as coisas erradas e acho que andaram demasiado de um extremo para o outro. E nós não sabíamos, não, não é? Porque estávamos a trabalhar imenso, mas achávamos que ou Mercedes ou a Ferrari nos ia apanhar. Mas pronto, o Max continuava a conduzir incrível, ganhávamos imenso. Na altura tínhamos um bónus, cada vez ganhávamos um bocadinho, dava-me tudo dinheirinho. Espetáculo. Pronto. Mas há uma coisa muito engraçada que é, e que eu espero que não aconteça na equipa, quando a gente começar a ganhar FSG, que eu sei que vai acontecer, que é, tu adaptas-te um bocadinho à situação onde estás. Ou seja, a Williams este ano fez quinto. Espetacular. Se a Red Bull tivesse feito quinto, ou a Ferrari, horrível. Isto para dizer que nós estávamos a ganhar tanto que ficas um bocado sensibilizado. E eu lembro-me que o mood no escritório, chegava à segunda-feira, ganhámos, parabéns. Quase que já não saboreava, e eu acho que isso não é bom. Singapura, eu acho que a malta ficou super chateada porque não se fez o pleno. Mas foi uma época incrível, né? Foi histórica. Pronto, eu depois saí no fim de 23 e já não acompanhei mais para 2024, começaram a ter problemas, já não estou dentro da coisa. Foste embora e aquilo começa logo a descambar. Não foi bem isso que queres dizer. Podemos dizer isso, mas acho que toda a gente sabe que não fez. Depois disso, foste trabalhar para uma empresa também bastante grande, num setor nada a ver. Foste para a SMO, Yep. Para quem não sabe é a única empresa do mundo que faz as máquinas que permite produzir os chips de NVIDIA e outras empresas que portanto, gostam de promover para as estruturas de AI. Pronto, queria te contar um bocadinho também o que é que fazes e também, no fundo, em que medida é que a tua experiência passada te acabou por ajudar nisto, porque eu posso estar completamente enganado, mas parece que é uma coisa completamente diferente ao que fizeste antes. Sim. Portanto, para fazer um paralelismo, se calhar, com o papel, imagina, nós fabricamos, a ASML fabrica as máquinas, as impressoras de papel. Depois tens TSMC em Taiwan, a Samsung e a Intel, que são, vamos dizer, as gráficas. As gráficas que imprimem páginas com as nossas impressoras. E depois tu tens a Nvidia, que tem um grande market share, que pega no que a Samsung e a Intel imprimem, dá-lhes um design, ou seja, a Nvidia acaba por ser o autor ou a porta-editor que vai à gráfica e diz, olha, imprimam-me este livro. Pronto. Ou seja, nós não fazemos o chip, nós fazemos as impressoras, como tu disseste, que permitem que os designs que a Nvidia cria sejam impressos pela Samsung ou pela TSMC. E nós temos o monopólio das máquinas mais avançadas. As máquinas menos avançadas, os japoneses, a Nikon e a Canon também fazem isso. Em termos de engenharia, aquilo é impressionante. Não há ninguém que conheça a máquina toda. Aquilo, acho que é uma máquina tipo 200 ou 300, já nem sei, 300 mil graus de liberdade. 15 milhões de linhas de código. E tem a precisão, se olhares para a tua unha e contares até o que a tua unha cresceu nesse 1 segundo é a precisão que as máquinas têm de impressão. É uma coisa ridícula. E, como devem calcular, é uma coisa super multidisciplinar,
O meu trabalho neste momento é basicamente as máquinas antes de saírem da fábrica são testadas, todas montadas. Corremos uma série de testes que tentam simular o ambiente de produção que o cliente vai ter. E depois as máquinas, quando chegam ao cliente, também são outra vez montadas, porque aquilo vai tudo desmontado no avião, e são testadas outra vez. Ou seja, nestas duas partes de testes, há muita coisa que pode dar errado, e o meu trabalho é, quando as coisas dão erradas, perceber o que é que deu errado e tentar corrigir, perceber se é preciso trocar alguma coisa, perceber se é preciso correr os testes de maneira diferente. É assim uma coisa menos relacionada com desenvolvimento, mas que exige que tenhas conhecimento de eletrónica, de óptica, de materiais, de engenharia. É uma coisa, tens de ser um generalista, que eu gosto. Pronto, não digo que um dia não vá outra vez para uma coisa de desenvolvimento. É engraçado. E os holandeses têm uma coisa que o work-life balance é com eles. Ou seja, eu agora já me faz muita impressão chegar aqui e os meus colegas dizerem que vão para um café 20 minutos quando chego, porque eu faço o meu trabalho, é tipo, chegas, trabalhas, mas trabalhas a sério, e depois às 5, amanhã, agora não, vou pedalar e vou ver o futebol do meu filho. Para isso, para trabalhar, quando é para não estar a trabalhar é festa, e não quer saber de trabalho para nada. Pronto. E essa dualidade é muito gira. E há outra coisa que é um bocadinho utópico eu achar que podia instinto, que a equipa pode evoluir nesse sentido, porque é uma coisa muito cultural, mas os holandeses são muito bons a dar feedback. Ou seja, eu posso chegar aqui e dizer assim, Maria, não gosto da maneira como estás a conduzir a entrevista, ou o Manel não gosta da maneira como estás a conduzir a entrevista, ali não é? Isso fica-te mal, mas pronto. Exato. Mas é isso, é que a resposta holandesa não seria dizer fica-te mal, era, mas porquê? Mas o que é que sugeres? E eu depois, lá, dás sempre feedback, ou seja, tu apontas uma coisa que achas que não está bem e sugeres uma correção. E depois tens uma discussão completamente não emocional sobre aquilo que tu consideras que é certo e que outra pessoa pode ou não considerar. E depois chega um consenso, pronto, ok, vou experimentar. Bora almoçar. Ou seja, o pessoal lá, ninguém fica ofendido por tu dares feedback, não. É super encorajado tu dares a tua opinião de uma maneira não emocional, sem querer mandar a pessoa abaixo, para as coisas evoluírem. O meu chefe veio falar comigo e perguntar-me, olha, o que é que achas que eu ando a fazer de mal? Como é que eu posso melhorar? Pá, eu quando lá cheguei fiquei assim, ele está-me a fazer uma besteira. Eu, se abrir a boca, estou tramado. Mas eles querem que tu faças uma análise do processo da tua equipa ou da tua empresa, do que é que está mal e sugiras melhoramentos. Porque eles acham, e têm razão, que só assim é que as coisas melhoram. E têm mesmo a capacidade de não levarem as coisas para o nível pessoal, que é uma coisa que eu adoro. Por isso eu gosto muito da maneira como eles trabalham. Estou lá bem. A SML também, para quem está a ouvir, é uma boa empresa de pagamento. E tem bastantes dias de férias, por isso sim. É fixe. E trabalho na empresa que basicamente todo o mundo depende dos chips que são produzidos pelas nossas máquinas. Por isso é bastante interessante. Acho que agora para fechar aqui toda esta conversa, acho que o que nos falta de conselho aos membros atuais e futuros membros que tenhas sobre, não sei, talvez sobre o que tu fizeste, ou então mesmo os gerais também. Pronto, tu acho que tens uma noção muito boa de uma equipa de Fórmula Students ou pronto, Fórmula 1 deve funcionar. Sim, pá, eu tenho toda uma lista. Vou tentar não demorar muito tempo. O primeiro ponto é. O primeiro ponto é que vocês devem estar extremamente orgulhosos daquilo que fazem. Todos. Vocês. Porque se olharem em volta, vocês entraram numa das melhores escolas de engenharia do país, que já por si é difícil. Depois estão a fazer o curso ao mesmo tempo que fazem a equipe. Pá, e vocês estão a construir um carro do nada. Que é espetacular. E é muito fácil, às vezes, quando o parafuso não entra, ou quando a decisão não é o que nós queremos, ou quando as coisas não correm bem, mandar tudo embora e ficar, porque é que estou a fazer isto? Pá, é difícil. É super difícil aquilo que vocês estão a fazer. E é por isso que é tão bom, porque vocês estão a ganhar, nem se apercebem, e eu na altura também não apercebia, o calo e a resiliência que vocês estão a ganhar aqui é incrível. E de certeza que não há ninguém que saia da equipa e pense, eu não aprendi nada, prefiro não ter dito. Pá, eu acho que isso não acontece. Pronto, estejam orgulhosos do que fazem, do que conseguem. Vocês saíram da secundária há 1, 2, 3, 4 anos. E se fores agora à secundária mostrar o carro que fizeste, toda a gente fica, o que é isto? E tu estavas lá há 3 anos, por isso há que ter noção disso. Outra coisa é,
Pá, o aproveitar, toda a gente aproveita. Por isso, quanto mais diz para uma pessoa aproveitar, eu acho que menos ela aproveita. Por isso, isso já é default. Mas eu diria que aprender é muito bom. Porque quando tu chegas a uma empresa, ou neste caso à Fórmula 1, quanto mais tu já sabes, é menos tempo que tu tens de perder a estar up to speed. Ou seja, falem com os vossos colegas de outras áreas, percebam o que é que eles estão a fazer, em termos mesmo práticos e conceptuais. Percebam como é que diferentes partes do carro se interagem umas com as outras. Porque é que a eletro precisa de chassi, como é que a integração está feita, como é que a aero funciona com dinâmica de veículo, as pessoas de operações, porque é que eu preciso deste tipo de supply chain, ou porque é que o carro precisa destes materiais, porque é que eu preciso deste tipo de fibra e não do outro. Porque quanto mais conhecimento vocês tiverem agora, em que não têm impressão que pode ter, e que podem dar só luxo de hoje vou falar com A, amanhã vou falar com B e com C, mais fácil vai ser para vocês, quando chegarem a algum lado em que têm de demonstrar, chegarem lá e arrasar. Porque se chegarem a um sítio e ó tio, eu não sei isto, e depois têm de ir para casa depois do trabalho ler porque não estão tão up to speed como deviam, vai ser mais difícil. Por isso, aprendem muito, falar muito uns com os outros, ajudarem-se. Tipo, não é uma área que está contra a outra, ou seja, os eletros não estão contra os VDs, e os VDs não estão contra operações e operações, porque às vezes na equipa quando tensions run high ou quando está tudo muito cansado, é muito fácil, se calhar às vezes já os recursos vão para ali, mas eu é que preciso. Vocês estão todos a trabalhar para o mesmo. E só se ramarem todos para o mesmo lado e perceberem porque é que alguém precisa de certo recurso ou de certa ajuda, é que vão conseguir chegarem às competições e o carro ser incrível. Deixa eu ver, eu acho que fiz uma listinha para isto, deixa eu ver se eu me esqueci alguma coisa. Passo. Preparou-se. Está quase. Para os futuros para alunos que vierem, já têm aqui exemplos de coisas que podem fazer para melhorar a vossa prestação no podcast. Uma coisa muito importante, que se calhar o técnico é mau a ensinar, é muito importante vocês serem muito bons tecnicamente e devem esforçar-se imenso por o vosso conhecimento técnico ser o melhor possível e aprenderem, como eu disse, imenso. E é igualmente importante vocês serem bons em, chamem-lhe soft skills, networking. Conhecerem malta que sabe mais que vocês é espetacular. Porquê? Porque se calhar em vez de levarem 2 dias, levam 1 minuto, que é uma mensagem do WhatsApp. Ter mentores que já passaram por aquilo que vocês estão a passar e depois podem guiar é super eficiente e é super bom. E não há que ter vergonha de dizer, e acho que não há essa vergonha, de dizer eu não sei e por isso vou descobrir sozinho porque eu não quero ajuda. Tu consegues poupar imenso tempo e depois libertar esse tempo para evoluir se tu perguntares a quem já passou por isto como é que eles se safaram. Porque eles já viram as hipóteses todas, já sabem o que é que funciona e o que é que não funciona. Por isso, perguntem a quem sabe, usem os alunos, chateiem, não tenham medo de perguntar. 99% das vezes que os alunos não respondem não é porque ou estão chateados ou porque não querem. É inércia. Toda a gente sabe. Vamos marcar aquilo e depois ninguém marca. Vamos marcar um jantar. Não há jantar. Mandam uma pergunta, mas depois o texto é enorme e o aluno abre e agora não, e depois esquece e não responde. Chateiem, tentem construir a vossa network, porque poupa-vos tempo e poupa-vos trabalho. Por isso, perguntem a quem sabe. Não, falta uma coisa importante. Duas é darem valor ao que estão a fazer, já disse, sejam orgulhosos. Porque antes da equipa, a equipa parece super difícil e impressionante quando cá estão. E depois quando sai, tipo, fiz um carro. Foi fixe. Aproveitem. E aproveitem, ou seja, deem valor ao que estão a fazer. E depois isto está a parecer um bocadinho conversa de velho, mas noitadas, não é? Há uma razão porque o mundo funciona das 8 às 5. Que é, se tu trabalhares todos os dias das 8 às 5, vais conseguir muito mais do que se trabalhares de segunda até às 4 da manhã, depois de estás cansado, não fazes muito. Quarta até às 4 da manhã, pronto. Andas sempre a correr atrás do prejuízo. Ou seja, cuidem de vocês, durmam, comer bem, tentem, né? Mas esta parte do cuidar do corpo, vocês são máquinas também, né? Se meter óleo de milho no carro, ele não vai andar. Por isso, se andas sempre a comer porcaria e não dormires, de certeza que chegas ao covil e fazes erros, quer design, quer manufatura. O tempo que tu poupas a cuidar de ti, de não fazer decisões erradas, eu acho que é muito, muito grande. E às vezes mais vale dizer, malta, estamos cansados, acabou por hoje, vamos dormir e amanhã continuamos.
Por isso, é isso. Pronto, acho que é assim que acaba. Muito obrigado pelo Nada, obrigado teu eu. tempo.